Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas. Hoje eu estou aqui para falar sobre esse livro que eu acabei de ler, é O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. Uma história fantástica e talvez você não conheça esse autor aqui, mas você conheça um dos personagens mais famosos dele, que é o Sherlock Holmes. O Conan Doyle é um daqueles exemplos assim de autores que ficaram menos famosos que os personagens que ele criou. Ele ficou muito famoso por Sherlock Holmes em todo o mundo, é, e ele produziu muito, né? Muitas histórias, muitos contos, poucos romances, mas muitos contos do detetive. Mas ele curtia também explorar, né, outras vibes, escrever sobre outros assuntos. E foi assim que ele chegou a produzir esse livro aqui. E esse livro foi uma surpresa para mim. Eu já conhecia o trabalho do Conan Doyle, mas eu não fazia ideia de que esse livro existia. Foi um belo dia num sebo em São Paulo, ali na região de Pinheiros. Eu dei de cara com ele e eu fiquei surpreendido assim por ver o nome do Conan Doyle aqui, porque o nome de um autor como esse é sinônimo de um livro de qualidade. E dinossauros, que eu sempre amei, então foi uma boa surpresa que eu tive. Essa edição aqui, ela é meio antiguinha já, ela tem uma arte bem bacana, ela tem ilustrações, tem muitas ilustrações, dos dinossauros também, ó. E é uma história de aventura, então ela tem muitos mapas, mapas dos lugares onde os personagens vão. Fazer então um resuminho aqui da história, sem dar muitos spoilers. A história se passa em Londres, lá na Inglaterra. Tem o nosso repórter principal, nosso personagem principal, que é o repórter, o Malone. Ele está apaixonado e a moça, né, por quem ele está apaixonado, ele chega, ele se declara, fala que ele tá curtindo ela, que quer namorar com ela, e ela fala, não, eu tô afim de encontrar um homem que viva grandes aventuras, que tenha muitas histórias para contar, um homem viajado, que já tenha ido para muitos lugares, que já tenha vivido perigos de vida. Ela tinha essa ideia de um romance, de um homem assim aventureiro. E o Malone, ele era um repórter, ele cobria assim todo tipo de eventos que rolavam na cidade, alguns assim até de homicídio, acidentes. No livro cita algumas histórias até interessantes que ele se envolveu, assim envolvendo uma mina, mas o desabamento de uma mina, né? Mas assim, nada no estilo do que essa moça ela diz. Então, ele fica decidido que ele quer se tornar um grande aventureiro, ele quer viver grandes aventuras para poder conquistar o amor da vida dele. E é nessa situação que ele tem o chamado aventura dele, né? Quem conhece mais ou menos a jornada do herói sabe do que eu estou falando. Ele procura o chefe do jornal e fala, olha, eu tô afim de experimentar coisas novas, eu quero cobrir assim coisas que sejam lugares distantes, eu quero viver mais aventuras. E ele pede para o diretor do jornal mandar ele para alguma missão muito especial. E é nesse momento que o diretor manda ele conversar com o professor, que é esse cara aqui da imagem que eu mostrei, com que ele está brigando, né? Que ele vai se tornar um personagem bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um intelectual, ele é um grande cientista, mas ele tem assim os modos bem rústicos, eles brigam, saem na porrada mesmo, e ele é meio bruto, né? Professor Challenger. E o professor fala para ele, fala, olha, eu estou sendo ridicularizado na cidade, porque as pessoas não acreditam que eu fiz descobertas muito importantes na América do Sul. E ele mostra para o Malone alguns desses materiais que ele tem em casa, envolvendo dinossauros. Ele conseguiu algumas amostras das viagens dele e ele fala, olha, eu quero provar para o mundo todo que aquilo que eu tenho falado é verdade. Porque ele estava sendo piada no meio científico, todo mundo debochava dele e até por isso ele recebe o repórter, o Malone, assim, na porrada, né? Nesse momento que o Malone ele
ele topa fazer parte de uma expedição junto com o professor Challenger e mais outros cientistas e um caçador para esse lugar aonde ele diz que existem os dinossauros. Para minha surpresa também, essa história se passa no Brasil. Então, a expedição parte de Londres, eles vêm até Belém do Pará, lá eles contratam indígenas, guias locais para poder chegar até o lugar, e eles vão pela floresta amazônica, passam por vários perigos, e o diário, esse livro, ele reproduz o que seria o diário do Malone, ele é escrito em primeira pessoa. Então o Malone vai descrevendo todas as aventuras que eles vão vivendo até chegar nesse lugar, nessa montanha, aonde tem essas espécies de dinossauro que não foram extintas. Porque era um lugar, era um platô muito distante e essas espécies ainda estão vivas lá. Então a história narra toda essa aventura deles para chegar até esse local e chegando lá, eles vivem muitas situações assim muito legais, não só de perigo de vida, assim, por causa dos dinossauros que correm atrás deles, aquela coisa toda, né, meio Jurassic Park mesmo, que a gente já está acostumado, mas existem outras pessoas nessa ilha, que eu não vou dar detalhes para não estragar a sua experiência de leitura, mas com quem eles vão travar um embate lá. E isso vai gerar também algumas discussões que a gente pode conversar depois, muito importantes. Tá? Então a aventura do início ao fim, desde a ida deles para o local, eles estando lá, eles conseguindo sair de lá, o final desse personagem, Malone, quando ele volta para falar com essa menina por quem ele estava apaixonado, também é muito bacana. A gente acompanha um crescimento da personagem, não só do Malone, mas das outras personagens também. O Conan Doyle soube fazer isso muito bem. E é muito legal ver as situações cômicas que tem nesse livro, tem partes muito engraçadas, tem essas partes de grande aventura e tem ensinamentos também, tem reflexões que a gente pode chegar à conclusão lá no final no livro, tá bom? Eu aconselho que você procure esse livro aí na Amazon ou na sua livraria preferida, né? Você deve encontrar a versão nova dele, mas se você quiser curtir essa versão aqui, na estante virtual, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, se inscreva no meu canal e comenta o que você achou, se você já leu, se você quer ler, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão, e eu vou ter o maior prazer de poder conversar com você aí. Abraço!